Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 486. Eu sou Rafael Arinelli e só as pessoas mais feridas podem se tornar grandes líderes. Aqui é o Henrique Risato e Kamehameha Talucan. Ou pelo menos é a primeira imagem que eu vi eles fazendo aquele símbolo, a primeira coisa que eu pensei. E pelo jeito o Henrique agora tá loucão, mas tá loucão. Aqui é o Nathan Martins e eu acho que ter um par de asas em cada pé não é uma má ideia. Não é, realmente. Eu sou Daniel Cury e o como nem é muito importante mesmo, né? O mais importante é o porquê. O Dani vai ter que se explicar, hein, durante esse podcast. Filosófico. Deixou uma mensagem no ar aí, deixou uma dica aí de alguma coisa, ele vai trazer pra gente. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para bater um papo sobre Pantera Negra Wakanda pra sempre, ou Wakanda Forever, né? Filme que estreou agora no dia 10 de novembro e está ainda nos cinemas. Lembrando você, ouvinte do Cinemação, que vamos dar spoilers. Por isso, caso você não tenha visto o filme, pula esse episódio, vai ouvir o último, quando a gente falou lá sobre novidades, cancelamentos e James Cameron que está vindo aí, um papo super legal que a gente teve, ou ainda, né, tem as entrevistas que a gente gravou recentemente com a Bárbara Collin e também outra com a Gautier Lee, que estão maravilhosos os papos, eu e o Dani entrevistando essas duas pessoas sensacionais. Vai lá, ouve, porque o papo tá muito bom. Para você que quer ficar aqui e vai tomar spoiler, né? Bom, hoje nós temos aqui o prazer de ter conosco o nosso querido Henrique Risato, que volta, né? 2 podcasts seguidos, Henriquinho. Agora isso é raro, hein? É uma dobradinha, parece que a gente voltou aos velhos tempos. É isso aí, pois é. E aí, tá pronto pra falar de Pantera Negra? Tá empolgado? Ó, esse é um que eu até comentei com o Dani esses dias. Falei, nossa, eu faço questão, porque o Pantera Negra, tipo, do MCU, assim, sempre foi o meu personagem favorito. E eu fiquei muito, muito chateado quando Chadwick Boseman morreu. Eu tinha acabado de assistir aquele filme da Netflix, né, de guerra lá com ele. E, tipo, eu tava muito empolgado, assim, pra ver o filme, pra ver o que eles iam fazer, assim, quais explicações, qual que seria o futuro desse mundo que eu acho tão maravilhoso. Pois é. Esse filme responde muita coisa. E também, para ajudar a gente a bater esse papo aqui, temos a estreia do Nathan Martins, que tá aqui com a gente, veio lá emprestado do nosso parceiro aqui, o canal Claquete. Nathan, seja muito bem-vindo ao Cinemação, muito obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente. E se apresenta aí, pra quem não te conhece, quem é Nathan, o que você faz lá no canal Claquete? Olá pessoal, meu nome é Nathan. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Primeira vez também gravando um podcast. Olha aí! Que legal! Eu escrevo pro canal Claquete fez um ano em outubro, né? E também eu sou estudante de produção cultural, né? E também, às vezes, sou músico, né? Toco violão, guitarra. Caraca, isso aí é multitarefas, então. Que demais. Está há muito tempo lá no canal Claquete com o Pedro? Sim, fiz um ano, né? Só que, tipo, quando eu entrei assim, em pandemia, então assim, eu e Pedro, a gente nunca se viu. Mas a gente conversa sempre e tal, no WhatsApp e tal, a gente troca uma ideia. Um cara muito legal. Que legal, cara. Bom, muito bom ter você aqui. E é isso, vamos bater um papo então sobre Pantera Negra, Wakanda pra sempre, mas logo depois do Panorama. Panorama.
Muita gente esperando o filme da Marvel, né, chegar no cinema, muita gente querendo saber como é que o Wakanda Forever, né, ia resolver a questão, né, de lidar com a morte do Chadwick, e finalmente tá no ar esse conteúdo e nós estamos aqui repercutindo ele, né? Mas vale destacar que você que gosta desses filmes de super-herói e tal, vale você ir dentro do nosso site, porque lá não tem só filme de super-herói, a gente fala de super-herói também lá, mas lá tem muita coisa bacana que tá chegando, tem muita crítica que tá chegando. E agora a gente está começando uma cobertura sensacional do Festival de Brasília, que está ocorrendo, e a gente tem uma pessoa lá que está fazendo a cobertura, o Júlio, e vai ter muito texto dele aqui, hein? Então corre dentro do cinemação.com que você não vai perder nada. Além disso, tem outras críticas muito bacanas, críticas de filme de 1960, críticas sobre filme de 2017, 2002, enfim, tem crítica de tudo, de todos os gostos, e além disso tem muito artigo bacana. Gosto sempre de ressaltar aqui os artigos, por exemplo, lá da Marina Rodrigues, né, que faz o Simplificando o Cinema, né, uma coluna que a gente tem aqui no Cinemação, e ela tem uns textos muito interessantes lá, explicando um pouco sobre o que é Condecine, como que funciona a regulamentação, como que funciona o streaming na França, enfim, muita coisa bacana que é para você entender também um pouco desse mercado. Então vai lá dentro do cinemação.com, tem muita coisa legal e certamente vai ter alguma coisa que vai chamar sua atenção lá. Então corre lá para você consumir esse conteúdo que é feito exclusivamente aqui pelos nossos autores do Cinemação. Para acompanhar o nosso podcast, nós estamos em todas as plataformas de áudio da sua preferência. Então você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você sempre vai ser notificado e não vai perder episódio nenhum que a gente solta aqui. Como vocês bem sabem, a gente tem um período de férias, né? Então a gente está na metade de novembro agora, a gente tem mais um pedacinho de dezembro, daí a gente entra de férias e vai voltar lá para fevereiro. Então estamos chegando nos últimos episódios de 2023, vamos encerrar mais uma temporada aqui, então é interessante você fazer isso, se inscrever, assinar e tal, para quando a gente sair de férias e a gente voltar, você ainda tá, né, por dentro de todos os episódios que vão sair ainda no futuro, certo? Então corre lá e se inscreve. Por fim, fica também nosso convite aqui para você que quer ajudar o Cinemação, que gosta do nosso trabalho, que quer ver esse trabalho crescer, evoluir para outros tipos de conteúdo. Bom, você pode se tornar um apoiador do Cinemação. Para fazer isso, acesse o nosso site cinemação.com, lá no canto superior direito tem um botão Seja um Apoiador, você clica ali e aí você vai ver 3 planos que hoje a gente trabalha para que você possa, né, contribuir com o Cinemação. Fazendo a assinatura desse plano, você sempre ganha algum tipo de recompensa, então vale dar uma lida, ver o que você pode ganhar. Uma das recompensas, por exemplo, é participar do nosso grupo no WhatsApp, né? Lá a gente reúne uma galera, convidados, e a gente discute filmes, fala sobre coisas que a gente tá vendo, um dá dica pro outro. Cara, é um espaço muito bacana, cheio de cinéfilo, então você tá convidado a fazer parte desse grupo. Para isso você precisa ser um apoiador do Cinemação. Outra maneira de ajudar o Cinemação é pontualmente, e para fazer isso basta você fazer um Pix para o Cinemação. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você vai colocar essa chave Pix, vai aparecer o meu nome e aí você pode fazer a doação no valor que você julgar necessário. Então vai lá, seja um apoiador do Cinemação, contribua com o Cinemação, porque tem muita coisa que a gente quer colocar no ar e a gente precisa da sua ajuda para expandir ainda mais o projeto. E agora é o momento que as pessoas deixaram seus comentários aqui com a gente, né? Uma outra coisa que a gente também sempre pede, se você puder, comenta o que você achou do episódio, o que você achou do filme, né? Do filme que a gente está discutindo, manda o seu comentário, pode ser em qualquer rede social, pode ser pelo e-mail, né? O contato@cinemação.com, e pode ser também no espaço de comentários do site do Cinemação. Você entra lá, cinemação.com, entra na postagem do podcast,
né, que você ouviu, o último que você ouviu, que você quer comentar alguma coisa, e lá tem um espaço de comentários e você coloca lá o que você achou, o que você tem a acrescentar a respeito do debate, se você concorda, se você discorda, né? Enfim, é sempre importante, a gente precisa muito do comentário de todo mundo para saber o que a gente pode melhorar, para saber o que vocês estão achando das coisas, né? E é o que eu vou ver aqui com, por exemplo, o comentário do Daniel Barbosa, o meu xará, que comentou lá no 467, no episódio que a gente falou sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fez um comentário mais breve, que ele disse assim: fala, Rafa e Dani, finalmente deixando um comentário aqui, vou tentar fazer disso um hábito. Isso mesmo, tente fazer um hábito. Como sempre, ótimo podcast. É incrível como esse filme é fiel à proposta de se encaixar em várias interpretações. A conversa de vocês foi prova disso. Para contribuir, deixo uma indicação do site Pop Culture Detective sobre o filme. Nele se faz uma relação inusitada, ao menos para mim, do Waymond do mundo alfa e do comportamento do macho alfa na sociedade. Eu achei bem interessante. Parabéns pelo trabalho e grande abraço. Então o Daniel Barbosa mandou esse comentário aqui falando sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né, que foi um que surpreendeu a gente esse ano. E aí também teve um comentário rápido da Silvana Pérez, a Sil, que é nossa amiga, né? A gente já conheceu ela no evento e tudo mais, que tá sempre trocando ideia com a gente, já gravou podcast com a gente, inclusive. Sim. E ela comentou lá no 485, né, no último episódio que saiu, que foi sobre novidades, cancelamentos e James Cameron vem aí. E ela comentou o seguinte: que amor de episódio, juntando tanta gente querida. Deixo aqui o meu reforço, a indicação do Manezeira. Takashi Miike só tem filmes doidos, mas é tudo excelente e para vários gostos diferentes. Beijo pra vocês. Então ela reforçou a dica do Manezeira, de filmes do Takashi Miike, o diretor japonês doidão que fez um monte de filme. E é isso, eu queria ler esses comentários para vocês verem como que é possível você mandar um comentário um pouco mais breve, não precisa ser uma super dissertação, embora se você quiser, seja bem-vindo para fazer isso. Mas é isso, comentem, que nem a Silvana, que nem o Daniel Barbosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ainda. Achei muito legal que esses comentários acrescentaram, né, aos podcasts que a gente gravou. What you whisper. They have lost their protector. Now is our time to strike. You saw an underwater empire. This is what destruction sounds like. Yes, but these people are dangerous. There is a new world power at play. Are you an ally or an enemy? Chegava aos cinemas no dia 10 de novembro de 2022 o filme Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Filme dirigido aí pelo Ryan Coogler, né? E que tinha como desafio reconstruir essa história do personagem após o falecimento do ator principal, Chadwick Boseman, que nos deixou em 2020. Com um orçamento de 250 milhões de dólares, o filme já arrecadou ao redor do mundo, né? Até agora, mais de 350 milhões de dólares. O filme já se pagou, já está lucrando, né? Marvel feliz, Disney feliz, galera tá bem feliz lá. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o filme dominou, né, as bilheterias logo na sua estreia e arrecadou até o momento mais de 29 milhões de reais, levando aos cinemas um público de 1.360.000 pessoas, isso, né, segundo os dados lá da Comscore, que faz esse monitoramento. Para vocês terem uma ideia do tamanho do domínio desse filme nas salas brasileiras, o filme estreou em 2.100 salas, sendo que a gente tem um total de 3.200 salas disponíveis no Brasil. Isso representa mais ou menos 65% das salas tomadas aí por Pantera Negra que está sendo exibido. É esse tipo de coisa que é importante a gente enfatizar quando a gente fala justamente sobre o tamanho, né, o poder desses grandes conglomerados americanos
americanos, né, Marvel, Disney e tudo mais, que fazem a distribuição e que injetam uma grana violenta, né, nos países para que seu filme esteja ali disponível para o grande público. E sobre legislação e cota de tela, mas isso fica para um outro episódio. Exatamente. Agora, mesmo com esse sucesso, o Pantera Negra 2, né, o Wakanda Forever, ele ainda tá abaixo das estreias de Doutor Estranho 2, Thor 4 e Batman. Ele ainda não chegou nesse nível, mas tá caminhando para isso, né? Agora, falando um pouco sobre o filme, fazer uma sinopse rápida aqui, Wakanda para Sempre, né, nos mostra que após a morte do T'Challa, Wakanda precisa mostrar para o mundo que continua forte, mesmo sem a figura da proteção ali do Pantera Negra. Isso porque, sem o T'Challa, outras nações acabam se mostrando interessadas em ter acesso ao vibrânio, né, que é uma matéria-prima exclusiva de Wakanda. Na busca pelo metal, uma embarcação acaba cruzando o caminho de uma civilização aquática que antes era desconhecida, que são os Talokan, né? Que é liderada pelo rei Namor. E aí, ali, o rei Namor resolve que não pode ficar passivo esperando o povo da superfície atacá-los ou explorar os seus recursos, e eles resolvem atacar esse povo da superfície. Agora, cabe a Wakanda, né, ser o freio dessa possível guerra entre Talokan e o mundo da superfície e ainda unificar o seu povo em torno de um novo Pantera Negra. Então é mais ou menos sobre isso que fala o filme. Dani, vamos lá. Ryan Coogler de volta na direção e também no roteiro, né, de Pantera Negra 2. Diz pra gente então quem mais compõe a ficha técnica desse filme. Bom, vamos lá. No roteiro, além do Ryan Coogler, tem também o Joe Robert Cole, né, que também fez o roteiro do primeiro Pantera Negra e alguns outros filmes, tipo um chamado Dias Sem Fim, entre outros, né? E que, enfim, não tem tantas obras, né? Mas já tem se despontado como um bom diretor, né? A fotografia do filme é da Autumn Durald Archipel. Ela tem um nome difícil. É uma diretora de fotografia que foi indicada ao Emmy pela série Loki. Ela também faz a fotografia do clipe Lift Me Up, da Rihanna, né? Que é a canção, né, desse filme, né? Do Wakanda Forever. E alguns outros filmes e tal, né? A montagem desse filme tem 3 nomes. A montagem do Pantera Negra Wakanda Forever tem a Kelly Dixon. A Kelly Dixon é uma montadora que ganhou o Emmy pelo Breaking Bad, participou também do Better Call Saul e da equipe de montagem de vários filmes grandes, tipo Cães de Aluguel e Gênio Indomável. Tem também a Jennifer Lame, que é uma montadora que participou da montagem do Tenet, do História de um Casamento, do Hereditário e alguns outros grandes filmes recentes aí. E tem também o Michael P. Shawver, que fez a montagem do primeiro Pantera Negra, do Creed, né, que também é do Ryan Coogler, e do Um Lugar Silencioso, né? Entre outros filmes também, claro, né? A trilha sonora é do Ludwig Göransson, que fez a trilha sonora do primeiro Pantera Negra e ganhou o Oscar, né, por ela. E também fez a trilha do Mandalorian, da série Mandalorian e do Tenet, né? O design de produção, né, a Hannah Beachler, que fez o primeiro Pantera Negra, ganhou o Oscar por design de produção, né, pelo primeiro Pantera Negra. E a Ruth E. Carter, que também estava no figurino lá do primeiro Pantera Negra e faz o figurino aqui desse, que também ganhou pelo primeiro, né, filme, ela ganhou o Oscar também. Inclusive as duas foram as primeiras mulheres negras a ganharem o Oscar nessas categorias, né, de design de produção e figurino. E aí, vale citar no elenco, né, a gente tem aí vários nomes já das antigas, né, da Marvel, tipo a Letitia Wrong, quer dizer, a Letitia Wright, que fez, né, fez o Black Mirror, fez várias séries boas. Essa foi cruel. Foi uma tiradinha aqui. Mas tudo bem, tá tudo certo, estamos de bem aqui, tá tudo bem. Temos a Lupita Nyong'o, obviamente, Danai Gurira, né, que todo mundo já tá até em vários filmes, inclusive da própria Marvel, ela já aparece, né, e todo mundo já tá super marcada e todo mundo lembra, porque ela é muito, enfim, marcante e a personagem dela é muito forte. Temos o Winston Duke, que também estava lá no primeiro, a Angela Bassett, que é uma grande atriz, né, que desde filmes como Os Donos da Rua, Estranhos Prazeres, Malcolm X e muitos outros. Temos a estreia em Hollywood do Tenoch Huerta, que, né, enfim, para quem quiser lembrar dele, ele fez um filme mexicano chamado Sin Nombre, né, que é um filme sem identidade. E fez também, tava lá no Narcos México, né? Eu não sei que crítico, eu vi algum crítico falando assim,
que não entendeu por que a Marvel, nos créditos, coloca apresentando o Tenoch Huerta, sendo que não era o primeiro trabalho dele, assim, eu vi uma crítica sobre essa questão até. Não, exatamente, colocaram, acho que pra meio que mostrar, tipo, ele é o novo nome da vez, né, e tal, mas ele é um ator que no México já é muito conhecido, muito famoso, só que pros americanos, tudo que é fora dos Estados Unidos é novo, né? Tá na bolha, né? Não tá na e talvez bolha apresentando nesse universo Marvel também, né? Mas até aí eles nunca apresentaram nenhum outro ator antes, nunca colocaram desse jeito. Mas enfim, aí dá pra gente citar o Martin Freeman, né, que todo mundo conhece lá desde o Watson, do Sherlock, do Bilbo, do Hobbit e tudo mais. A Dominique Thorne, que tava no Judas e o Messias Negro, tava no Se a Rua Bill Falasse, e agora vem aí como a Ironheart, né, o nome da heroína que ela faz. Riri Williams. Que é a Riri Williams. Temos daí, dá pra citar também a Florence Kazumba, que já tá também aparecendo, né, como uma das mulheres aí das Dora Milaje, e que tem vários filmes alemães. Ela não é alemã, mas ela fez a carreira dela na Alemanha. Tem vários filmes da Alemanha que ela fez, e agora tá em Hollywood já há um bom tempo. E dá pra citar também, acho que é importante, a Micaela Coel, que é uma grande atriz, desde o I May Destroy, o Chewing Gum, né, grandes séries, e que provavelmente vai aparecer mais, né? Nesse filme ela tá tipo assim, oi, a Micaela Coel tá aqui e ela só aparece, mas ela tá aqui. Acho que é isso, são os principais nomes. Perfeito. Bom, vamos começar já tirando o elefante da sala, né? E aí eu já queria começar logo perguntando pra vocês o que vocês acharam da Shuri, né? Assumindo o manto do Pantera Negra, porque essa era a grande questão, né? Tinha uma certa especulação, quem é que vai assumir o manto e tudo mais. E aí depois, né, já começaram a juntar, porque daí a Lego lançou um brinquedo que mostrava que era Shuri mesmo, que assumiu o manto, tipo, soltaram antes. Cara, a Lego é a campeã de spoilers, assim. Tipo, muito filmes, você pega meses, puta, o que a Lego já começa, porque ela tem que fazer o catálogo e a produção. Aí sempre vaza, cara. Puta, esse filme de super-herói, coisa... Principalmente super-herói. Eu ia falar Star Wars, mas nem tanto. Mas, puta, tudo da Marvel a gente... Eu lembro que na época do Ultimato, o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, eu já sabia um monte de coisa meses antes. Por conta de... É o famoso... Tipo, a Lego e o Tom Holland são os terrores da Marvel. Mas e aí, o que vocês acharam? O que você achou, Nathan? Shuri de Pantera Negra? Assim, eu tava até conversando isso com o Otávio Gá, que eu encontrei ele na sessão que eu tava, né? Em relação a carisma, ela não é tão, assim, boa nisso, sabe? Mas eu acredito que a performance dela foi muito melhor do que a anterior. Que, querendo ou não, é um papel muito importante, sabe? E olha todo o peso que ela tem que carregar, sabe? Então, eu acho que deve ter sido difícil pra caraca pra ela ter que assumir o manto, sabe? Sim. Com a morte do Chadwick Boseman, né? Não sei como ela deve ter se sentido. Acho que deve ter sido muito, sabe, trabalho. Mas, mesmo assim, eu acho que também com os problemas de produção que teve, acho que a percepção das pessoas deve ter mudado bastante, né? Por conta de todo um acidente dela, né? E também com o lance da vacina. Então, isso deve ter alterado bastante como as pessoas viram a performance dela no filme. E é interessante, porque tem uma coisa muito forte de extra-fílmica, né, nesse filme, né, tipo, então você tem a morte do Chadwick, daí todo mundo já sabe, e já sabe que o personagem vai morrer porque o ator morreu e não faria o menor sentido trocar, né, só de ator. Reescalar, né, a Marvel deixou claro que não ia fazer isso. E tudo mais, mas eu acho que também teve toda a questão da pandemia mesmo, né, que atrapalhou muito a gravação desse filme, mas é isso, tipo, também tá assim, da mesma forma que a Shuri sofre com o peso de ter que assumir o manto do Pantera Negra dentro da história, a Letitia Wright deve ter, né, como a gente tá falando aqui, provavelmente sofreu com essa coisa de ter que também ocupar esse manto e substituir de alguma maneira, né? E aí eu vi uma análise que eu achei muito legal, e aí já pegando spoiler lá da cena que é meio crédito, né? Porque é a cena que não é depois de tudo, mas que tem logo no finzinho, de aparecer, né, um filho dele
filho do Pantera Negra e tal, que seria o rei, né, o herdeiro do trono e tal. Que, aliás, o menino lembra muito o Chadwick, né? Conseguiram. Mas é isso, tipo assim, e aí dá pra sentir, tipo, uma espécie até de alívio dela, que é um pouco dos dois, tipo, pode ser um alívio da Shuri e talvez também até da própria Letitia Wright, que fala assim, putz, foi só esse filme, sabe? Tipo, foi só, tá encaminhado e tal. Sim. Porque eu acho que e aí entra o problema desse filme, é que ele tem que colocar tanta coisa pra gente que ele se enrola, né? E mesmo o Ryan Coogler sendo um baita de um diretor, acho que ele consegue se salvar de muita coisa, muito diretor ruim. Um diretor ruim não daria conta de fazer esse filme e ficaria uma bagunça total. Sim. Ele não é tanto porque o Ryan Coogler acho que conseguiu segurar muita coisa, mas tipo, ele quer passar tanta coisa, e tudo assim, sabe, tipo, por conta da franquia, do futuro da franquia, do futuro do que vai ser, de como vai ser o Wakanda, de como as coisas vão caminhar, que a gente acaba, tipo, ele acaba não conseguindo aproveitar tanto, né, tipo, as coisas que tem na história e que fariam sentido de serem exploradas, né, tematicamente, da questão de explorações, de colonização e de falar sobre essas questões, é tudo muito jogado porque o filme tem que dar conta de muita coisa, e aí inclui ele ter que dar conta de uma história de transferência de poder, né? Vamos dizer assim, né? Assim, tipo, de você... Quem vai ocupar um personagem, esse manto de um super-herói, como que você vai fazer na história, como que ela vai caminhar. Então é muita coisa, né? Que teve que dar conta. Né? Sim, sem dúvida. O Henrique cantou essa bola do filho, hein? Ele falou isso, não entrou no episódio passado, mas o Henrique cantou essa bola, hein, Henrique? eu tinha alguns sonhos molhados para esse filme. eu tinha algumas coisas assim na minha cabeça, sabe? Que, tipo, Namor tem muito sonho molhado. Muito. O pessoal também, o nome técnico americano é os headcanons, né? O filme na minha cabeça, por incrível que pareça, realmente muita coisa aconteceu. Porque eu tenho assim, nos créditos, né, da Marvel, no logo, não devia ter a música, não devia ter nada, só devia ter cena do Chadwick Boseman como o T'Challa. Pá, aconteceu. Aí, mesma hora que aparece a Nakia, ela tava no Haiti, né? Sim. Uhum. Eu fiquei, putz, cara, mas ela deve tá escondida, deve ter o filho. Aí, a cena meio crédito, como disse o Dani, era exatamente isso. Eu fiquei muito feliz, porque o menininho, nossa, extremamente parecido com o Chadwick Boseman. Carismático, daí ele teve uma fala bonitinha, minha mãe falou que você é boa de guardar segredo e tal, ele já fala, né, o meu nome é T'Challa, quer dizer, a Marvel tá com a fase 5 e 6 planejada e não vai ter Pantera Negra 3. Então, o personagem deve ter uns 6 anos de idade, porque foi os 5 anos, ele foi crescendo por causa do blip e tal, ele deve ter uns 6. Então daqui uns 5, 6 anos, pega uma criança, ou ele mesmo, pega aqueles atores que tem 18 anos pra fazer moleque de 15. É, exatamente. Um Tom Holland da vida, né? Não, ou pode, a história pode se passar mais na frente, também não é tão... Então, era o que eu brinquei, né? Dos sonhos molhados foram se realizando. E realmente, a Letitia Wright, eu acredito que é o único filme que ela vai ser a Pantera Negra. Até porque a gente vê que o M'Baku, né, que é o personagem do Winston Duke, ele fica como rei de Wakanda, porque ele aparece lá e meio que ele ganha por W.O. É. E outra coisa do que eu pensei assim, pô, o Pantera Negra tem que morrer no começo do filme, tem que ser, tipo, ele morreu de uma doença misteriosa, e foi exatamente o que acontece, tipo, os primeiros 5 minutos, aquela tensão, pô, ele tá doente. Eu não queria que pusessem um dublê de corpo, eu não queria que recriassem nada de forma digital, né? Uhum. Eu sentiria como se fosse um desrespeito. E foi perfeito, tipo, não mostrou nada. É só uns flashback, né? E boa, né? Sim, não tentaram inventar nada. Tipo, ó, ele tá no quarto, ninguém tá vendo, ele morreu, tá dentro do caixão. Eu acho que a Marvel foi, tipo, muito respeitosa, assim, foi muito legal isso. Get out of my dorm! Get out! Hey, I'm warning you, do not take another step toward me! See how they teach the children to treat their guests? Brought this spear in here! Who brought a spear in here?
Só pra gente dar o panorama, né, geral aqui, porque às vezes as pessoas não estão conectadas no que aconteceu. E assim, a Leticia Wright, ela teve, né, várias polêmicas nos bastidores. Começou, né, que logo depois da morte, o Chadwick Boseman morre em 2020. E aí, em 2020, a Leticia Wright também, ela publica um vídeo, que era um vídeo de 70 minutos mais ou menos nas redes sociais, anti-vax, assim, anti-vacina, né? Nesse vídeo mostrava um cara lá, um profeta, falando sobre a vacina carregar chips e tudo mais. Chips. parece chips de Ruffles, né? Tipo batata. Batatinha. Mas a vacina carregar algum tipo de chip e tudo mais. E aí, assim, ela publicou isso. Só que daí teve uma repercussão negativa, né? A galera viu, ela apagou o vídeo e aí ela pediu desculpa pros fãs, falou que não era a intenção dela, não queria machucar ninguém e tal, que a intenção dela era só postar um vídeo pra mostrar as preocupações e tudo mais. E aí, depois, em dezembro, né, de 2021, algumas fontes começaram a falar que a Leticia preferiria deixar a MCU do que ser obrigada a se vacinar. Tipo, era isso que estavam sendo falado ali. E aí a própria atriz acabou não divulgando publicamente qual que era o seu status de vacinação. E aí até o The Hollywood Reporter, né, eles acabaram ouvindo algumas fontes e tal, dizendo que ela não tinha se vacinado e tal. E aí surgiu uma outra especulação de que por conta dessas coisas, as gravações estariam sendo atrasadas e tal, o que depois foi desmentido, né? O próprio estúdio falou que não aconteceu isso e tudo mais. E aí isso tudo foi acontecendo ali. E aí hoje a Leticia ela tem uma postura mais, a gente pode dizer, uma postura mais neutra, né, em relação à vacina, assim. Ela não fala nem que sim, nem que não, ela não sabe, não se posiciona muito bem. Além desse lance da vacina, também teve o lance do acidente, né, ela acabou sofrendo lá um ferimento durante as gravações, isso já em agosto de 2021, em Boston. Ela acabou caindo de uma moto, né, aquela cena logo no começo do filme, que ela foge de moto e tudo mais, e aí também ela acabou tendo o ombro fraturado, precisou ir pro hospital e não sei o que, enfim, tudo isso foi acontecendo, mas no fim o filme saiu. Então assim, isso é só para deixar, né, as pessoas a par do que aconteceu nos bastidores envolvendo a Leticia Wright. Agora, falando especificamente sobre a Shuri, eu não sei como é que isso se dá nos quadrinhos, se a Shuri em algum momento assume o manto do Pantera Negra, né, e tal, mas pra mim, a escolha da Shuri como Pantera Negra, assim, eu não gosto muito, porque eu entendo o Pantera Negra, o personagem, como esse personagem furtivo, quase um ninja ali, né? O cara luta e tal. Eu teria gostado muito de ver a Okoye, né, vestindo o manto, ou a própria Nakia, né, também, que é a personagem da Lupita Nyong'o, que no filme demonstra isso, né? Demonstra ser uma personagem que, tipo, ela é quase uma espiã, né? Ela consegue colher informações e tal, e luta também. Então, assim, eu acho isso. A Shuri, pra mim, ela sempre foi aquela personagem cientista, né? A menina que tá pensando no que vai fazer e tal. E aí, no filme, pra mim, ficou um vácuo ali de explicação de, tipo, do nada, ela sabe lutar, sabe? Assim, ela faz uns movimentos de luta e tal. Porque ela pega lá o poder, né? Então, mas, tipo, do mesmo jeito que tá mostrando ela pesquisando a planta, podia ter umas cenas ali rápidas, tipo dela sendo treinada lá com o exército, sabe? Com o pessoal que tipo, ela não tem, entendeu? Tipo, ó, você perdeu sua mãe. É que não faria sentido. Ué, como não? Você perdeu sua mãe, você tá super frágil, é legal você saber o mínimo aqui de proteção e tal, entendeu? Ela chegou a ser, sim, a vestir o manto do Pantera Negra, até com uma armadura, tipo, uma roupa mais robótica, que lembra uma roupa do Homem de Ferro, mas tipo, não vi nada de grandes destaques, assim, pra isso. Eu acho assim... Mas eu concordo com o Rafa. Ela era... Tipo assim, lembra do amigo do Homem-Aranha lá, que ele fala, eu sou o cara da cadeira, né? Ela era o apoio tecnológico do irmão dela, né? Ela era uma grande cientista e tal. Ela pegar essa parte de luta, eu achei também que ficou meio forçado, assim. Não, eu acho assim, ficaria forçado se ela do nada falasse, agora eu sou o Pantera Negra e tal. Não, acho que como a coisa se dá no sentido dela falar, dela ver a necessidade de assumir esse manto
porque ela tá numa situação em que ela é, tipo, praticamente a única herdeira, né, desse trono. Apesar de ter lá o duelo e meio que outras pessoas podem ser, né, reis de Wakanda e tal. Sim. Mas vamos pegar ela como herdeira da rainha e irmã do T'Challa e tal. Me parecia isso, tipo, era quase como aquele peso que cai quando a pessoa não espera, né? Tipo, ela não espera essa responsabilidade. E aí, por isso, esse drama todo. Que eu acho que tem suas falhas, né? Eu acho que o filme é muito rápido, acelerado, tem umas coisas meio... você vê que tem coisas lá que são pra séries que vão sair na Disney Plus, né? Tipo, a própria Riri Williams, do nada, surge, não serve pra quase nada na história. Aquele negócio também de aparecer o Martin Freeman com aquela americana lá, que eu até nem citei o nome dela no elenco, que fala, a gente quer mesmo metal, vibranium pra gente, seria maravilhoso e tal. Ah, sim, a Elaine do Seinfeld. Isso, então, tipo, aquilo lá é meio que, você vê que, tipo, é meio que pra ter a trama, pra, sei lá, vai ter alguma série que eles vão aparecer de novo, seja do, sabe, assim, qualquer super-herói, ou da própria Ironheart, né, que acho que vão fazer, pelo que eu entendi, que vai ser, né, então eles vão provavelmente estar por lá, então provavelmente era uma exigência do Kevin Feige, tinha que estar lá, mas assim, eu acho que o Ryan Coogler consegue colocar de alguma maneira, mesmo que de maneira frágil por conta de tudo isso, o drama dela, tipo, ela tá lá meio que sem saber, daí tem aquele momento em que ela encontra, né, o Killmonger, que ela achava que ia ser alguma outra pessoa. Eu achei legal. E aí é o Killmonger, fala, o que você tá fazendo? Ela não conta pra ninguém até, né, tipo, ela não tem nem coragem de falar que foi ele, mas porque ele seria uma representação de um sentimento que ela tem com ela, né, e como ela lida com esse sentimento, que é esse sentimento que ele representa lá no primeiro filme, da raiva, de responder, né, de maneira violenta a tudo que foi sofrido ao longo de tantos séculos e tudo mais, e que é o que, nesse filme, o Namor representa, né? E o Namor faz muito sentido, porque ele sofreu, tipo, o cara tá, tipo, remoendo dores de 1700, né? O cara tá desde 1700 lá, meu Deus, tipo, destruíram a minha família, destruíram a minha casa, destruíram o meu mundo e tal, né? Então, simbolicamente, tinha que ser a Shuri mesmo, não tinha jeito, entendeu? Tipo, tinha que ser ele pelo simbolismo. Agora, a maneira como isso é construído, eu achei realmente essa falha, tipo, a aceleração. Se você corta essas cenas do personagem do Martin Freeman com essa mulher, tipo, você corta isso e coloca, tipo, mais umas cenas, tipo, da Shuri, tipo, treinando, sabe? Se interessando um pouco mais sobre a figura do Pantera Negra, não sei o quê. Pronto, você justificou. Agora, tipo, a justificativa ali foi, tipo, ela buscando reconstruir a flor, né? Que dá ali o poder do Pantera Negra. E aí, de repente, ela se torna uma pessoa, tipo, super hábil e luta e, sabe, dá piruetas e não sei o quê. Algo que a gente nunca viu a Shuri passar por isso, entendeu? Tipo, uma coisa que muda muito, assim. Veja como é diferente a construção quando você tem o T'Challa, por exemplo. E aí ele é desafiado pelo Killmonger. Ali os dois estão sem poderes. E você vê que o T'Challa luta. O T'Challa sabe lutar, entendeu? Não, então, mas ela em nenhum momento, tipo, luta sozinha, sem o poder. Não, mas ela luta em outros filmes, né, Dani? Ela tem outros filmes que mostram ela lutando. Ela, inclusive, vai pro campo de batalha. Ela usa esse bracelete aí que dá aquele canhão, né, de impulso, assim. Ela usa em outros filmes também. O modo de batalha, né, é a distância, né? Não é algo que a gente viu nos outros filmes, né? De combate, sabe, de luta. Exato. Mas eu acho assim, ó, eu penso assim, a partir do momento em que não explora tanto isso, a partir do momento em que, quando ela enfrenta o Namor, ela usa também uma inteligência, porque ela pensa na ideia dele ser enfraquecido pelo calor, né, pra evaporar a água dele, tipo, é uma coisa mais de inteligência do que de luta. E a partir do momento em que ela quase perde a luta, porque ele praticamente atravessa ela, né, com a lança lá, e ela perderia e só não perde porque conta de eles mudarem de ideia na história por causa dos diálogos e tal. É porque ali aonde a lança pegou não tinha nenhum órgão interno. Era um vácuo assim que tinha dentro da barriga dela. Não, mas e é isso, tipo, ela consegue tirar o suficiente pra recuperar porque ela tem a recuperação, né, sei lá. Então, beleza.
Isso é até que aceitável. O que eu tô dizendo é essas coisas que acontecem justificam o fato de que ela manja da luta um pouco, usa a inteligência, mas também não fica nenhuma maravilha porque ela nunca treinou luta. Mas eu acho que isso enfim, acho que é aquilo, são fragilidades que o filme ia ter de qualquer jeito, porque não tem como, cara. O Ryan Coogler pegou um abacaxi pra descascar, né? Pegou, era um desafio. Mas assim, ó, eu acho que, por exemplo, essas barrigas que a gente tem, né, com esse personagem do Martin Freeman, tipo, são muito dispensáveis, assim, tipo, todo esse arco dele com a ex-mulher é de uma, sabe, é lento, assim, tipo, o filme tem umas quebras que você fica realmente, tipo, não quero ver ele, eu quero voltar pra Wakanda, eu quero saber o que mais que tá acontecendo. O filme, ele constrói algo que não se conclui, porque a gente acha que, vai ter também uma invasão americana ou algo assim, a gente vai ver os Estados Unidos, então vamos invadir, porque eu acho que foram eles que nos atacaram. Não acontece nada disso. E mesmo a investigação, né, tipo, a ex do Martin Freeman pega e fala assim, eu sabia que você conversou, eu sabia que você tava conspirando e tal. É só isso? Tipo, você tá me anunciando, então, que você sabia, né? Que vai dar o quê, né? Eu acho que é assim, só serve pra servir de ameaça pra Talocan, pra que daí o Namor chegasse pra Wakanda e falasse, ou a gente se junta, ou vai dar merda, e aí tem todo esse princípio de guerra, né? Vamos dizer assim, o filme é todo um princípio de guerra. E acho que o problema é esse, fica tudo muito jogado, né? Assim, tipo, tem boas premissas, eu acho que a premissa toda de Talocan é muito legal. Aliás, a melhor coisa desse filme é como eles remodelam a história do Namor, né? Tipo, transformam num negócio realmente com uma base super interessante, né? Sim. E aí, claro, né? Sempre aquela coisa bem Marvel, né? Pra futuros filmes, futuras séries. Tudo pro futuro, né? Sempre um negócio de, tá sempre pra depois, mas tudo bem. Mas assim, só serve pra isso. E eu acho que o grande problema é esse, tipo, o filme, ele anda, mas parece que é tudo meio truncado, né? Tipo, quer dizer, ele surge lá como vilão e daí ele fala, vocês não querem se aliar, então a gente vai entrar em guerra porque, sabe assim, porque a gente precisa, né, tipo, dominar não pode deixar os outros dominarem o metal, né? O Vibranium. Esqueci o nome do metal, gente. O Vibranium. Enfim, e aí é isso. Tipo, é tudo meio... É um quebra-cabeça que o Ryan Coogler teve que dar um jeito. Porque é coisa que não precisa acontecer com coisa que precisa fazer sentido pra história do filme. Não faz nem muito sentido, sei lá, ele podia ter então falado assim, Estados Unidos, vocês querem o Vibranium? Não vem pegar aqui da gente no mar, não. Eu ajudo vocês, eu vendo pra vocês material pra vocês invadirem Wakanda. Do que, tipo, eu vou destruir o Wakanda, eu vou destruir... Não, mas não faria sentido, porque ele justamente... Cara, os Estados Unidos não sabiam. Os Estados Unidos nem sabiam que existia o Talocan. Nem sabia disso. Tipo, eles não existe uma interação Estados Unidos e Talocan, entendeu? Tipo, eles não conversam. Então, essa ameaça, tipo, ela tá na cabeça do Namor, que acha que eles estão vindo, porque ele percebe que tem um equipamento ali, e os Estados Unidos está tentando culpar o Wakanda, né, por conta do que foi feito ali. Ele ficou neurótico à toa. Então... Ele tá com a cabeça do século XVII, né, tipo, ele sabe assim, tipo, ele é uma mentalidade de, sei lá, vou usar um termo horrível. Ele tinha que odiar bem os americanos, ele tinha que ir lá invadir a Espanha, né? Também. Não, e o Dani falou que, tipo, o Namor tem essa construção que é uma das melhores coisas, eu diria outra. Pra mim, tem 2 pontos aqui que são muito fortes no filme, em termos de personagens, que é o Namor e a rainha Ramonda, né? Que, o que é a Angela Bassett? É impressionante essa mulher. A voz dela, a postura, como ela se coloca, ela é a rainha, sabe? E, tipo, a cena dela com a Okoye... Você que tá assistindo ali, você fica numa aflição, porque ela vai relembrar que a falha da Okoye não é apenas dela ter deixado a Shuri, sei lá, ser sequestrada e tal. Ela lembra do Killmonger também. Ela fala, quando o Killmonger veio aqui, vocês não se rebelaram, vocês seguiram, ficaram do lado dele e eu aceitei. E quando a gente retomou o poder, eu te apoiei. Esse tipo de construção e o fato dela ter afastado a Okoye, que é uma mulher honrada, né, que tipo tava conduzindo ali o exército de uma forma muito legal e tal, né, tipo uma líder e tudo mais, mas a justificativa da rainha, cara, você fala... É isso.
Tanto que, pra mim, ficou até um pouco desnecessária a morte dela, sabe? Eu entendo a justificativa, né? Assim, em termos de roteiro, de você colocar mais uma morte pra daí a Shuri realmente, tipo, nossa, é isso que vai fazer ela ir lá e pesquisar, porque ela tava num luto depressivo pelo T'Challa e o luto da mãe é quase um luto de revolta mesmo. Então é outro tipo de luto ali, né? Então dá pra entender em termos de narrativa isso. Mas eu achei um pouco desnecessário, assim, tipo, essa morte, sabe? A Shuri poderia ter tido esse incentivo de outros lugares, entendeu? A atriz, ela conseguiu fazer um peso dramático incrível. Tudo que ela sente, a gente também consegue entender tudo que ela tá passando, sabe? Eu acho que aquela cena dela com na guerra, cara, eu achei sensacional, sabe? Assim, tu sente uma aflição, caraca, o que ela vai fazer? Será que ela vai fazer isso mesmo, sabe? Tu vê que ela tem ressentimento também, né? Porque ela lembra de coisas do passado, né? Já passaram e ela ainda fica com aquele remorso todo, sabe? E quando ela fala, pô, eu perdi meu marido, eu perdi o meu filho e agora perdi a minha filha, sabe? Tu vê que tem todo um peso. Agora, pra morte dela, eu acho que foi inesperado, eu não sabia, completamente assim, não sabia mesmo. E eu acho que serviu assim pro arco da Shuri, né? Mesmo que ela já tenha passado pela perda do irmão dela, eu acho que a perda da mãe também meio que ajudou, de certa forma, a fazer uma narrativa dentro da personagem Shuri. Né? Stop! Right there! Who are you? And how did you get in here? This place is amazing. The air is pristine. And the water. My mother told stories about a place like this. A protected land with people that never have to leave. That never have to change who they were. What reason do you have to reveal your secret to the world? I am not a woman who enjoys repeating herself. Who are you? I have many names. My people call me Khan. But my enemies call me Namor. E a função narrativa também desse processo de demissão, né, da Okoye, que também é para a própria personagem ter a sua redenção, um retorno como aquela personagem que também deve ter algum personagem dos quadrinhos, né, aqueles anjos, né? Antes da meia-noite, né? Que até tem toda aquela coisa, ela brinca, xinga a armadura, fala que é feia e depois ela... Porra, mas é feia mesmo, hein? E o pior é que é muito fiel. Depois eu fui ver, muito fiel aos quadrinhos. É feio mesmo. É bem esquisito mesmo. Parece um Digimon. Aqueles Digimon maiores que vão ficando meio esquizofrênicos. Parece o outro filme da concorrente. Parece a armadura do Besouro Azul. Besouro Azul, Black Kamen Rider. Também. Não, então, assim, eu entendo essa parte narrativa de você ter a morte da rainha, eu entendo, mas é que, de novo, né, que a gente volta pro que eu acho que é o problema central do filme, que é essa pressa, né, de resolver tudo, porque mesmo a morte da rainha, a gente não sente tanto quanto a morte do T'Challa, por exemplo. O tempo de exibição que a gente tem, tipo, no começo do filme, a maneira como o Ryan Coogler começa, né, sem som, e a gente sente a morte do T'Challa, e aí a gente acompanha, né, todo o velório, toda a cerimônia, o caminhar pela cidade, e aí subindo e tal, e a própria Shuri se agarrando no caixão, chorando e tal. Tipo, você sente que é essa despedida, é a despedida do ator, é a despedida do personagem, é a grande despedida. Quando a gente tem uma segunda morte no filme, que é a morte da rainha, a despedida é muito rápida, sabe? A própria cerimônia é reduzida, a própria cerimônia, tipo, não tem todos os ritos ali, né, que eles fazem, não acontece, é uma coisa muito rápida ali e tal. Então até a nossa despedida da rainha, tipo, fica uma coisa muito
muito passageira, assim. E aí acaba sendo justamente essa vírgula que vai fazer a Shuri, tipo, se revoltar e falar, não, agora vamos pra cima deles, porque a gente não dá pra esperar, vamos pra porrada mesmo, tô com essa ânsia de vingança e tal, né? Então, tipo, é isso, a linha narrativa tem lógica, se você pensar, tem lógica, só é mal executado. E acho que a morte dela perde também um pouco do peso com a resolução final, né? Porque a resolução é o famoso, até vi como que é o famoso a vingança nunca é plena, matar a alma em veneno, né? É meio que isso, tipo, ela fala, não, temos que ser amigos, e aí eles falam, tá bom, é verdade, temos que ser amigos. Então é tipo, e aí você fala, tá, eu nem tinha pensado nisso antes, pensando nisso agora, vocês falando, que é tipo assim, cara, o cara matou a minha mãe, mas vamos ser amigos porque a gente tem que se unir, entendeu? Mas é isso, tipo, também faz parte, porque o processo é meio que esse, a mensagem, no fim das contas, e que com certeza é o que o Ryan Coogler queria trazer, porque acho que, tenho certeza que era o âmago do filme que ele queria fazer desde o começo, que é você colocar um personagem latino e equiparar, porque o primeiro filme é todo sobre a questão dos africanos e da diáspora africana, né? Então ele fala sobre isso e fala sobre essas dores e todas essas feridas históricas, e aí, nesse aqui, ele tá equiparando a diáspora africana com, enfim, vamos chamar aí de o genocídio / enfim, abuso e tal das populações originárias, né, dos povos originários das Américas. Então você pega dessas duas histórias e fala assim, cara, sabe, a luta precisa ser em conjunto, a luta precisa ser dando as mãos, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que é isso, o filme, por conta de tudo que aconteceu, e principalmente de ter mudado, de não ter, né, o próprio T'Challa, né, original, e de todas essas necessidades de colocar tanta coisa para as fases 6, 7, 8 da Marvel, aí, que sei lá que fase que é, faz com que o filme, que ele tenha essa dificuldade de colocar isso e dar esse peso necessário, porque o filme tá tendo que abraçar tudo, né, ao mesmo tempo, né? Eu não sei também, se você teve essa impressão, mas depois que a gente assiste A Mulher Rei, e depois você vem assistir agora, fica até essa dica pra quem gosta, né, de história e tudo mais. Você assiste Mulher Rei, depois você assiste um filme desse, tipo como o Wakanda Forever, você entende um pouco mais até essa questão das guerreiras ali, né? E aí, como é um filme que sempre coloca o dedo ali sobre o imperialismo americano e tudo mais, existe muito disso, né, de você colocar, tipo, povos que muitas vezes têm tudo pra ser irmãos, indo de conflito um com o outro, porque vem um terceiro país, no caso os Estados Unidos, pra querer falar, eu quero explorar suas riquezas naturais, né, e aí, assim, duas nações começam a brigar porque uma acha que tem que explorar, a outra acha que não, ou, sabe, uma acha que a melhor política é ficar fechado, não conversar com ninguém. Então tem umas coisas assim, tipo umas coisas que o filme toca nisso, de uma forma rápida, assim, e tal, mas é interessante fazer esse exercício, né, da Mulher Rei com esse filme, porque ele, assim, ele mostra muito disso, assim, também, né, essa questão do imperialismo e tal. Eu acho que dá pra fazer uma conexão com os dois, né? Mas acho que até de antes mesmo, né, do primeiro Pantera Negra, já se comentou muito como que as informações, as coisas do reino de Daomé, né, que o filme, que o da Mulher Rei mostra, influenciou muito a toda a criação do conceito, né, de tanto que as questões que tem culturais, que o Wakanda tem uma espécie de síntese, né, de várias culturas africanas, né, porque a África é um continente bem grande, com muitas culturas, tipo, eles usam muito disso, e o afrofuturismo é muito baseado nessas coisas que tinham no reino de Daomé, né? Sim. Enfim, e o filme, e acho que tem uma coisa que a gente não citou no filme que é muito simbólica e muito importante, que é quando o Namor, ainda criança, volta para aquele lugar que é tipo justamente uma fazenda, né? Uma hacienda que os portugueses fizeram aqui no Brasil e os espanhóis fizeram lá. Ele tá vendo, ele vê o povo dele, né? O povo indígena amarrado, sendo escravizado, né? Tipo, sendo explorado. Então, isso tudo cria essas conexões, eu acho, né? Acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que o Namor, ele teve uma construção muito boa, assim. Tu vê que eles prepararam, né, ele mesmo pra ser um anti-herói, né? Diferente do Killmonger, que foi um vilão e tal. E o bom dele é que ele tem essa perspectiva, né? O Namor de anticolonialismo, né? E, assim, quando você percebe que ele é anti-herói, quando você vê que no discurso dele,
acaba pensando assim, então, eu acho que meio que o namoro não tá tão errado assim, porque ele porque, tipo, nada que ele quer, nada mais, nada menos que ele defender o povo dele, né? Ele quer defender a sociedade sobre recursos, né? Ele quer fugir dessa exploração dos Estados Unidos, né? Do país imperialista. Então, você vê que a Marvel tá preparando, assim, um terreno, né? Sei lá, eu vejo, assim, o namoro como um futuro Loki, sabe? Que vai ficar aparecendo em vários filmes, né? Eu tava muito animado pra ver o Namor em tela, porque ele foi basicamente um dos primeiros super-heróis a ser criado. Tipo, se bobear, super-herói não, anti-herói, né? Porque ele foi criado pelo Bill Everett, que era lá da... Tipo, antes de ter a Marvel Comics, tinha a Timely Comics, que era do Martin Goodman, que era o dono do quadrinho, né? Da editora, que era o Martin Goodman. E daí a Marvel Comics nasceu da Timely Comics. E na Marvel Comics número 1 é que teve a primeira história do Namor. Foi a primeira história do Namor, a primeira história do Tocha Humana, mas não o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, é o que tipo, era uma armadura, tipo uma roupa que pegava fogo. Acho que foi outubro, agosto de 1939. Caraca! Olha que loucura, quer dizer, 1939. Então, eu até pensava assim, pô, que seria legal se aparecesse ele numa história muito antiga. Mas agora, como tem essa ideia de que ele tem séculos de vida, também nada impede dele ter um filme que, sei lá, faça uma homenagem à origem dele e se passe décadas e décadas atrás, como não, mas na década de 30 ele já tava por aí, porque ele tipo, é muito velho, assim, mas eu achei bem legal. Eu gostei do ator interpretando o Ryan Coogler, ele teve um puta trabalho também, e o pessoal que faz toda a estética do filme, porque há poucos anos atrás a gente teve o filme do Aquaman. E foi mostrada Atlântida, né? Atlantis. Eu achei que você ia falar da bolha de ar. Ah, não. Então, assim, pô, o que eu vou criar? Uma cidade submersa, mas que seja única e que a galera tá copiando Aquaman. Porque muita gente fala, pô, esse personagem... O Nerdola, né? A voz do Nerdola. Pô, mas esse personagem é uma cópia do Aquaman, meu. E tipo, não, o sotaque paulistano. É o Nerdola da Moca. Não, então, e ele pegou daí toda essa estética. Eu não sei se ela é uma mistura da maias com os incas, né? Eu acredito que maia, né? E ficou muito legal. Nossa, ficou... A hora que mostra ele, e daí a gente vê que existe um comércio, toda uma sociedade embaixo d'água. Eu achei muito legal. Sim. E, puta que o pariu, a ideia da granada. Não tem fogo embaixo d'água, então ser granadas de água, puta, da hora pra caralho isso daí. Pra caramba, é. Agora, isso daí, Henrique, você que é o cara entendido aqui dos quadrinhos, né? Porque finalmente a Marvel usou a palavra mutante, né? Então, a gente pode dizer que esse é o primeiro passo da Marvel em direção a X-Men? Então, foi a segunda vez, se você considerar. A gente teve a série da Miss Marvel, né? Que é a Kamala Khan. E no último episódio, a última cena, o amigo dela falando, ó, você tem uma mutação. E ela tem uma resposta muito legal, que ela fala assim, isso é só mais um rótulo. Mas então, a Marvel sim já tá, né, dando esses passinhos do tipo, ó, mutante. E foi super legal que, tipo, meio que ele é o primeiro mutante. Porque o Namor, sim, depois, quando foi criado os X-Men, também foi considerado, ele sempre foi um mutante. Então essa ideia dele falar dos mutantes foi bem bacana, assim, eu gostei. E ele se autodenomina, né? Ele fala, eu fui o primeiro mutante, né? Porque ele era, assim, o filho, eu não lembro, né? Se ele fala, eu fui o primeiro mutante, mas eu acho que ele fala algo do tipo, eu nasci um mutante, né? Mas eu achei bem legal, importantíssimo. E agora que a Marvel Disney comprou a Fox, já pode brincar com os X-Men, com mutantes, tem mais que investir mesmo. Eu acho, sobre o mundo subaquático que eles criaram, primeiro que assim, é uma pena que ele não tenha sido muito bem explorado, né? Ele podia ser mais explorado, eu acho. E segundo, aí entra uma coisa que é no filme todo. Gente, o filme tá muito escuro. Ele precisava, sabe, tem umas cenas muito escuras, tem umas horas que a fotografia podia ser melhor, eu acho, sabe? Eu acho que dá pra apontar isso como um problema do filme, sim, porque, enfim. Pô, eu não achei tão escuro não, hein? Será que era o cinema? Eu também não reparei.
Então, Não, eu acho que tava bem escuro, realmente. Tava escuro pra você Tem também. algumas cenas que estavam... Não dava pra ver direito, sabe? Aham. E eu acho que não é só esse filme, mas outros filmes de Hollywood também tem esse problema de cenas no escuro. Eu acho que, comparando com o Aquaman, a solução deles, né, de direção de arte, assim, pra filmar debaixo d'água, acho que saiu um pouco melhor. As primeiras cenas são bem claras, né? Que é bem da despedida do T'Challa ali. E ali, eu achei a fotografia linda, assim. Linda, Sim, linda. mas na escura ela... Mas na água, essas coisas. Tem até, né? Tipo, a cena, por exemplo, do nascimento do Namor, ou mesmo quando a primeira cena, quando ele vem, né, daquele fecho de luz, assim, quando ele vai se sentar a primeira vez no trono dele. Tem umas cenas bem legais. Você sabe que até quando ele vai caminhando e ele vai mostrar pra Shuri como que é, né, ali o reino dele, essa civilização aquática e tal, fica um tempo de silêncio, assim, não tem muito um diálogo. A Shuri fala um negócio, ele não responde, pra ela falar, me espera e tal, pra onde eu vou? E ele não responde. Quando eles foram caminhando lá pra baixo, teve um momento que eu falei assim, cara, não tem som, eles devem se comunicar de outra forma, sabe? E eu tava achando isso tão interessante, assim, eu falei, caraca, que coragem não colocar voz embaixo da água, assim. Aí depois ele faz o discurso e toda a minha expectativa pra ver por água abaixo. Mas eu achei interessante a forma, né? Que é como se fosse um negócio meio ecoando, sim, né? sim, não. Tipo, é meio que... A vibração da água, talvez. eu achei interessante. Caso é melhor do que criar aquela bolha, assim, igual o Zack Snyder. É isso mesmo. E outra coisa que eu achei muito legal, e Henrique, não sei se você sabe, se tem alguma explicação, pro nome dele, né? Porque, tipo, eu achei muito legal, tipo, ele recebe o nome porque o cara fala que ele é o Ninho Sem Namoro, né? Tipo, sem amor. E aí fica namoro. Eu achei muito legal. Se isso tem alguma fonte nos quadrinhos, eu acho que ele foi criado isso, até porque essa ideia dele ser de uma cidade maia, azteca, sei lá, é uma ideia do filme e não que seja Atlântida, a cidade perdida. Mas eu achei super legal, assim. Porque, não, eu até viajei na maionese, falei, nossa, será que no original, eu vendo o filme, né, eu sem saber nada de quadrinhos, eu fiquei assim, será que no original o nome do cara que vira o Namor, porque, enfim, eu achei que falei, pode ser alguma coisa assim, é Roman, entendeu? Tipo, porque namoro, ao contrário, é um nome que em inglês é comum, né? Roman, tipo... Ah, tá, entendi. E aí eu falei, será que é isso? Mas não tem nada a ver. Depois eu pesquisei, não tem nada a ver. Mas assim, eu não sei qual é a origem, mas eu achei que a adaptação dessa origem do nome para uma origem por conta de uma fala em espanhol, eu achei bem legal mesmo também. Eu achei bem interessante. E que faz muito sentido até para uma futura construção do personagem, até pra gente perguntar sobre ele, né? Tipo assim, né? No fim, ele foi... já cresceu sem família, aquela coisa toda, né? Enfim, dá pra viajar, tem várias coisas sobre questão até de imigrantes, né, nos Estados Unidos, né, de às vezes ter que lidar com famílias desestruturadas, histórias recentes aí do governo americano separando famílias, né, de imigrantes, crianças dos pais e tal, então dá pra viajar nisso, mas só isso e a criação desse gesto, né, que é tipo que o Kamehameha que você falou, né, tipo, né, que é aquela coisa assim, eu achei também bem legal a forma como ele faz. Então, é isso que eu falei, por isso que eu achei que eles iam ter um lance de não falar embaixo d'água, sabe? Porque até esse momento, assim, tipo, eles fazendo o gesto e tal, eu falei, nossa, deve ser um lance, eles devem se comunicar, tipo, por linguagem de sinal, então eu tava pirando nisso do começo, sabe? Aí ele fez o discurso. Legal. O nome completo dele, quando ele falava que era Kalik, alguma coisa, eu sempre ficava, tipo, Ku Klux Klan, assim, na cabeça. Eu não sei se é pra ter algo a ver ou nada a ver. Não, absolutamente nada a ver. Não, tem médio a ver, porque são fonema, né? O fonema. Isso. Não era Joaquim, e daí não tem nada a ver com Ku Klux Klan, mas era tipo Clã. Não, parece. Choque, essa me pegou na curva, essa. Não, eu concordo, a fonética, assim, lembrava mesmo, é que não tem nada a ver com... Não, mas fico feliz de não ter nada a ver, mas eu sempre ficava meio assim. He's coming. Without the Black Panther, Wakanda will fall. Vibranium, he's covered in it.
That can't be good. Let's go! Now is our time. To strike. Agora tem uma coisa que o Nathan até comentou, que ele falou sobre o namoro, né, e o fato de você às vezes estar ali vendo e você entende ele, né, e em algum determinado momento você fala, meu, o cara tem razão e tal. Eu acho isso é uma grande felicidade, né, que o Ryan Coogler consegue fazer, porque a gente viu ele fazendo algo muito parecido com o Killmonger também, né, porque o Killmonger tem esse lance, o Killmonger é aquela coisa de fogo nos racistas, sabe, só que levado a potência máxima, né? Porque é isso, ele fala, cara, meu povo foi escravizado. Quando o Killmonger tá falando, você fala, cara, é isso, ele tá certo também. E essa construção de um vilão, de um anti-herói e tal, eu acho que é muito bem feito pelo Ryan Coogler, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu sinto falta quando eu vejo esses filmes de herói, porque eu não gosto mais de ter um vilão pelo vilão, né? E a gente tem visto uma certa preocupação da Marvel, porque como você sempre trabalha, né, nesses filmes de herói, você sempre trabalha com um herói e com um vilão do outro lado, então a preocupação deles de construir uma justificativa, né, uma narrativa que dê uma tridimensionalidade para esses personagens tem funcionado. A gente pode lembrar muito do Thanos, que foi isso, né? Ele foi uma construção e ele tinha um discurso que tinha sentido, né? Não tô falando que ele tinha razão, tô falando que tinha sentido no que ele falava, porque era um discurso, tinha uma lógica por trás daquilo. E aqui a gente tem a mesma coisa, tipo, o Namor quando tá falando tem uma lógica por trás daquilo. O Killmonger quando fala tem uma lógica por trás daquilo. E em um determinado momento você fala, ok, entendi a visão desse cara, não concordo com ela, mas tá justificado. Tipo, criei essa tridimensionalidade que o personagem precisa. E aí se dá os embates, né? Porque daí o embate não é só um embate físico, do mais habilidoso, quem luta melhor e tudo mais. Não, aí é uma questão também tem um embate moral também, né? Um embate que vai para além só das lutas, né? Então isso eu achei muito bacana também. Eu acho que tem uma diferença entre esses três, né? O Thanos, o Namor e o Killmonger. O discurso do Thanos, ele meio que existe, né? Que é nada mais que a teoria malthusiana, né? Que foi resultado e tal. O Killmonger, até que eu vi muitas pessoas, né? Fazendo uma crítica a isso. Isso é a produção, né? Da Disney. Que os ideais do Killmonger, eles são parecidos, né? Com um dos partidos do Panteras Negras, né? Aquele grupo, né? Que foi criado assim, na década de 60, né? Com Angela Davis, né? Entre outros personagens. E, né, que era de armar a população, seu povo, né, contra a violência policial. Eu acho que por isso, e tornar o Killmonger um vilão, acho que foi por isso que foi alvo de críticas, né. E aí, quando chega no Namor, Ryan Coogler, ele consegue dar uma quebrada nisso, né. No discurso do Namor, você consegue gerar uma identificação. Você vê que o Namor, ele tem um arco bem interessante, né. Por isso que tudo que ele faz, assim, você consegue entender, é tudo justificável, né? Quando você viu o passado dele como tudo a violência que o povo dele sofreu, de exploração, expropriação, entre outras coisas. Gente, uma explicação do nome, né? Que é Kukulkan. O nome dele significa Feathered Serpent Gods, que seria o Deus da serpente alada, vamos traduzir assim, né? Porque o feather seria mais no sentido de asas, que é as asas que ele tem nos pés, né? Que é baseado em lendas do povo mesoamericano, né? Da América Central, de que de uma divindade que pode tanto viver tipo, na terra, na água e no ar, né? Que seria porque as serpentes, aquelas serpentes que andam na terra e entram, né, nas águas e tal. Que língua que é essa? De uma língua, acho que não sei se do maias ou incas, assim. Mas a questão é, tipo, é o significado do nome. E aí, tanto que tem aquela fala do filme, que é o M'Baku que fala, né? Ele fala, o nome dele é Deus da Serpente e tal.
tipo, ele é mais do que um líder, ele é um deus pro povo dele. Então, ele fala, se a gente entrar em guerra, a gente vai entrar em guerra eterna, porque se você mata o deus de um povo, a galera nunca mais que vai te perdoar. Então, mas só pra explicar o significado. Mas só pra explicar o significado do nome, né, assim. E até eu achei legal, porque tem uma hora que na luta, né, com a Shuri, já como Pantera Negra, ela, tipo, dá um golpe nas asas, né, dele, que ele tem. Arranca uma, né? Eu falei assim, é o novo, em vez de calcanhar de Aquiles, é o calcanhar de Namor agora, né, tipo, a expressão. Mas eu tenho, quando eu vi aquela cena... dói, né? Sim, com certeza. Não, então, e é isso, mas eu quis falar da explicação do nome dele, porque, enfim, tem toda uma explicação, né, linguística e tal, e que acho que é importante, justamente pra entender essa diferença e tal, do nome Namor pro nome que ele chama a si mesmo, né. Uhum. Esse lance dele ter enfiado uma lança, né, na Shuri e ela sair, o Henrique falou que deu sorte que ali não tinha órgão nenhum. Isso pra mim é uma coisa também que, tipo, eu acho, tipo, pra mim é demais, assim, tipo, parece que ela levou um tapa só, sabe? Tipo, cara, é uma coisa tão violenta. E aí, em seguida, ela tá na nave, agarrada na nave, gritando pro pessoal: Wakanda Forever e tal. Galera, caraca, ela acabou de atravessar uma lança. Eu imaginei que ela fosse morrer até. Eu achei que, eu também. Ia acabar a família real, mas aí na cena pós-crédito ia mostrar que tinha o filho dele. Mas eu achei que a personagem, já que matou a mãe, mata a irmã também. Mas eu tinha entendido, na verdade, que ela, a partir do momento que ela tira a lança, ela tem regeneração. Mas não é um poder do poder. É isso, né, cara? É um puta golpe, né? Uma coisa é, tipo, eu tomei um cortezinho, mas, porra, o negócio atravessou você. Ela não é o Wolverine. Então, isso que eu tô falando, tipo, qual é o nível do poder? Se ela for poder tipo Wolverine, ela tem, né? Tipo... mas não foi dito isso. Nunca foi, eu tenho uma regeneração, eu tenho uma... o que a gente vê é que, assim, essa flor realmente tem um poder incrível, né? Porque o T'Challa mesmo, quando a gente vê ele na pior, que é tipo quando ele perde a luta pro Killmonger, cai do penhasco daquela cachoeira, e aí, ele fica completamente arrebentado e tal. Ele toma a flor e daí ele meio que quase que fica zerado também, né? Então dá pra dizer assim, a flor tem uma coisa incrível. Mas é que eu senti pelo impacto da cena, né? Assim, de ter atravessado ela. E achei uma cena muito forte, assim, né? E pra mim faria sentido. Ao menos, assim, ela tá com a mãozinha na barriga, sabe? Gritar Wakanda Forever, mas tá com a mãozinha na barriga, demonstrando uma dorzinha ali. Falando Wakanda Forever. O pessoal, completa a frase pra ela, entendeu? Porque ela tá se recuperando. Porque eu achei realmente, assim, uma cena que também é rápido. Eu acho que essa é a grande questão do filme, assim. Eu acho que o filme ele é bem construído. Vamos ser sinceros, né? É um grande filme de homenagem ao Chadwick, né? Sim, assim, com certeza. É um grande adeus ao Chadwick e é um adeus lindo, assim, a maneira como fazem. Isso que eu até falei no começo, né? Eles dão um tempo necessário desse ritual de uma cerimônia, né? Um funeral, a gente acompanha, sente. A fotografia é uma fotografia muito quente no começo, né? Uma coisa muito amorosa. Então, tudo isso sim é legal. O filme também, meio que acabar, quando ela faz o ritual, que ela queima as roupas lá, e aí ela tenta fazer aquela meditação, e só fica vindo imagem do Chadwick, assim, aquilo emociona, assim, você vê o Chadwick ali e você vê o tamanho da perda. E a brisa, né, o vento que a mãe dela fala que sentiu, né? Exato, e daí você viu ventando e o cabelo dela mexendo e tal, né? Exato, exatamente. Aí também tá outro ponto, né? Por que eu achei que a morte da rainha foi desnecessária? Porque até nesse momento
ela só vê a imagem do Chadwick, ela não vê a imagem da mãe, sabe? Então, tipo, pô, se ela tá ali, ela tá pensando nos ancestrais dela e tal, pô, podia ter feito uma mescla, mas como é um filme em homenagem ao Chadwick, eles pesam mais a mão nisso, e é lógico que emociona. Deixasse a rainha Ramonda em coma, né? Pô, não sei se ela vai acordar e tal, mas não matar, né? Eu também achei que pesei. Assim. Ou simplesmente ela não morrer, né? Tipo, já seria... exatamente. Mas aí não faria... Pô, mas morreu o irmão e morreu a mãe. Daí a morte da... Tipo, a gente tava em luto pelo T'Challa, agora a gente tá em luto pela rainha, mas nem dá tempo de ficar em luto pela rainha, então parece que a morte dela foi menos importante, sei lá, eu achei que uma má escolha, assim, puta, dava... se ela ficasse, tipo, ela ficasse, assim, ferida, você poderia ter essa redenção da Shuri do mesmo jeito, tipo, caraca, eu vi que a minha mãe corre real risco aqui. Tipo, se eu não me transformar nessa Pantera Talvez Negra... ela nunca acorde, sei lá, né? Talvez ela nunca... ou ela pode sofrer outros ataques. Eu preciso estar preparada pra isso, entendeu? Então você cria uma justificativa ali. Agora, a morte dela é isso. Tipo, passa de uma maneira muito rápida e tal. E mesmo nesses momentos de homenagem, que são momentos muito emblemáticos e bonitos e tal, a gente às vezes passa muito batido pela rainha, sabe? Parece realmente que a personagem é menos importante, né? E assim, eu acho que mas eu acho que é mais isso, essa questão da correria. Mas o filme como homenagem pro Chadwick é lindo, é lindo. No woman, no cry. In my culture, death is not the end. No woman, no cry. It's more of a stepping off point. Little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. The Black Panther has never failed to protect Wakanda. Show them who we are. Agora pensa assim, o Ryan Coogler falou, vamos fazer uma homenagem pro Chadwick, vamos tentar recontar essa história que a gente precisa contar com todas essas exigências, e aí provavelmente a morte da Ramonda é alguma exigência, sabe? Do tipo, vai ter alguma coisa que vai acontecer, alguma série que precisa que ela morra, ou vai ter, ou a atriz não vai renovar o contrato, talvez, mas embora isso não seria só um motivo único, né? Então, com certeza tem exigências, tipo, então assim, o cara teve que abarcar um monte de coisa, né? Tipo, é um filme que funciona como homenagem. Ou não, né, Dani? Funciona como a exigência pra tudo, pra um monte de coisa da Marvel, de personagem que precisa aparecer, de plot que precisa ter uma pitada pra poder ter vínculo com qualquer outra produção que venha no futuro. Junta com todas as questões que ele quer tratar e precisa tratar num filme do Pantera Negra, como colonização e questões raciais e questões de países e tal. Então, assim, eu acho que o grande problema, no fim das contas, é o filme querer abarcar tudo, aí ele vai lá e fica com 2h40 e um monte de coisa não funciona tão bem quanto poderia, entendeu? Num filme esticado, num filme longo, né? O filme é quase do tamanho de um Avengers, do Endgame, do último Avenger, que tinha motivo pra ser gigante, né? Porque era a grande batalha, etc. Então, acho que, sabe assim, esse é o grande problema, e é isso. Não acho que o filme seja ruim, mas ele tá longe de ser o primeiro Pantera Negra, sabe? Ele é um filme que tem que fazer muita coisa, que tem que abraçar muita coisa e não consegue, né, tanto. Então, é que justificar a morte dela como uma exigência de alguma coisa é uma especulação. Claro, né? claro. Então... Não, independente disso, também acho que não funciona tão bem. E aí, a gente não sabe, pode ser simplesmente um roteiro mal construído, entendeu? Pode só ter sido isso. Tipo, não era uma exigência porque o contrato dela ia acabar nem nada. Pode ser simplesmente que o cara falou assim, algum roteirista falou, pô, e se a mãe morre e aí a Shuri se
sabe, se revolta mesmo, porque daí a segunda morte ali em pouco tempo, ela fala, não, agora chega, acabou, eu vou virar a Pantera Negra, vou arrebentar com todo mundo que fez isso e tal. Sim. Beleza. Provavelmente foi isso, tipo assim, a gente precisa de um motivo, uma motivação forte pra ela assumir o Pantera Negra. Exatamente. E aí foi o que encontraram, ok, mas o que eu tô dizendo é, como que você dá conta num filme com tanta coisa de fazer com que a morte de um personagem no começo do filme, que vamos contar aí que porque o T'Challa morre no começo, e uma morte no final da segunda parte, né, vamos dizer assim, já no terceiro ato, sejam tudo isso, você tenha, né, tipo, eles sofrendo essas mortes, mais um monte de personagem, mais um monte de personagem sendo apresentado, mais um menininho sendo apresentado, mais um vilão cheio de questões importantes e super complexo, mais uma questão de relações internacionais de países que querem explorar um metal e tal. Cara, não dá, sabe? Tipo, alguma coisa fica... É muita coisa e o filme não... É muito difícil. Teve uma hora vendo o filme que eu pensei nisso. Falei, nossa, podia ser tipo uma minissérie da Disney Plus, sabe? Tipo, você ter as cenas que demora aqui e ali, entendeu? Claro, seria outra coisa. Aí, não sei. Tipo, mas é isso, o filme é tipo uma minissérie condensada, né? Eu até pensei que o Wakanda Forever tinha um potencial pra se tornar uma minissérie, realmente. Eu acho que pode ter, vendo por essa ótica, até dá pra entender que o roteiro ele entra numa contradição, né? Porque, na minha visão, esse filme ele fala essencialmente sobre o luto, né? A Shuri, ela passa, ou tenta passar, né, pelas 5 fases do luto, né? A negação, a raiva, a depressão, a aceitação, só que ela fica presa na raiva, né? Colocam essas duas motivações, né, pra construir a personagem, né? A morte da Murray e do irmão dela. E o Ryan Coogler, eu acho que ele consegue fazer um bom roteiro e tal, só que quando se trata de um filme grande, quando ele tem que atender às exigências, né, da Marvel, da Disney e tal, pode ser que tenha, né, se atrapalhado um pouco. Até por conta também do grande desafio, né, que ele tinha que fazer desse filme, né, porque é o último filme da fase 4 da Marvel, né, então ele tinha que encerrar um monte de coisa, tinha que apresentar algumas coisas, então... Com certeza isso foi um grande desafio pra ele. Eu achei até engraçado, Nathan, porque eu fui ver a sua crítica, né, lá no canal Claquete, e você tem um momento que você fala sobre sua vontade de ver um documentário sobre a produção desse filme, por isso também, né? Pela barra que o Ryan Coogler teve que segurar, mas também todas essas coisas que aconteceram com a Leticia Wright e tal. É interessante isso mesmo, né? Sim. Porque, assim... Quando vinham aquelas notícias, né, sobre a produção, né, do filme, eu ficava pensando, cara, como esse cara dorme? Como tem que aguentar aquilo tudo, sabe? Puxa, aí viu o acidente da Letícia, e que foi um acidente, assim, traumático, né? Até por isso que ela provavelmente não vai querer mais trabalhar nos filmes da Marvel, por isso que apresentaram, né, o filho do T'Challa, pra justamente passar o manto, talvez, né? Porque eu acho que a Letícia, ela vai sair, né? Foi bem traumático, né? Ela fala isso em entrevistas, né? E depois teve todo aquele lance com a vacina e atrasando a produção e aí tendo que reescrever roteiro. Nossa, isso deve ter sido um pesadelo, sabe? Foi bem sinistro. Legal. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o filme, enfatizar aí que vocês gostaram? Cara, eu quero falar só sobre o que eu acho que vai vir pro futuro. No final das contas, a Val, né, que é a Valentina, que é a personagem da Julia Dreyfus, ela já tinha aparecido no MCU. Ela apareceu primeiro na série do Falcão e Soldado Invernal. Porque só um resuminho da série. Lembra que no final do Ultimato, o Capitão América dá o escudo pro Sam Wilson, né? Uhum. Aí ele não, tipo... Aí o começo da série é assim... eu não quero ser o Capitão América. Então foda-se, tipo, ele devolve o escudo pro governo, e aí o governo vai lá e pega um outro cara pra ser o novo Capitão América, ó, tipo, os Estados Unidos precisam de um Capitão América. E aí esse cara acaba conseguindo o soro do super soldado, ele fica maluco, mata uma pessoa, e é expulso do exército com desonra, e o Falcão vai lá, pega o escudo, tem todo um arco, e ele assume o manto de Capitão América. E esse cara que tem o soro do super soldado e é treinado e tal... Ele vira o agente americano
que é o nome do personagem, e ele é cooptado pela Valentina. Ela é como se fosse um Nick Fury, tá ligado? Ela também é do governo, mas tipo um Esquadrão Suicida. É pra fazer missões secretas lá, Black Ops. Aí ela já tinha aparecido e ela aparece depois, no final do filme da Viúva Negra, ela aparece pra personagem da Florence Pugh, que é a irmã de criação da Viúva Negra. Também meio que, tipo, se apresentando a ela. E o último filme da fase 5 da Marvel, quer dizer, 2024... vai ser o filme dos Thunderbirds, que é tipo um grupo de anti-heróis / vilões. Que vai ter o Soldado Invernal, esse agente americano, vai ter a personagem lá da Florence Pugh e o personagem que faz o pai dela, que é aquele tiozão lá, barbudo do Stranger Things, que é o Toby Hooper, eu acho que é o nome dele, não sei. E mais um monte de vilõezinhos assim. Personagens, anti-heróis e tal. E vai fazer esse grupo Thunderbirds. E ela provavelmente vai ser a líder. Ou pelo menos ela vai ser do tipo a Amanda Waller. Ela vai dar a missão pra eles. Então, eles quiseram que tivesse essa introdução aí pra mostrar como ela é importante. Última coisa que eu acho que eu não queria passar o podcast sem dar essa explicação. Você tá justificando a presença dessa personagem inútil nesse filme. É que eu quero fazer um plano detalhe. Assistam Seinfeld. Ele é uma das melhores personagens. Não, mas é isso. Mas é aquilo que eu falei. Tipo, é isso. Tinha certeza que o Kevin Feige ficava assim, amigo, tem que botar isso aqui, ó. Tem que aparecer essa mulher. Porque a coisa da Riri Williams também não serve pra nada, gente. A gente não falou muito dela, mas também é isso. Tipo, de onde que eles tiram que ela fez o detector de... Sabe, tipo, eles falam, não, beleza ela ter feito, mas por que precisava dela, sem ela, iam matar sei lá quem, morrer sei lá quem, explodir? Gente, do nada a ver, sabe? Tipo um detalhe estético, assim, ó. Eles gastam uma cena dela martelando e tirando aquele coração de ferro mesmo, né? Tipo, ela tira aquilo ali. Onde tá aquilo? Não tá nem no uniforme dela. Fica olhando o uniforme dela falando assim, cara, deixa eu ver. Pra ver o reator Arc, né? Deixa eu ver o detalhe desse coração que eu vi ela batendo. Nossa, nem lembro desse detalhe. Não aparece também. Eu não gostei, sinceramente, da parte de figurino desses heróis novos. Eu não gostei do layout dela mesmo, sabe? Eu achei uma coisa muito... Não sei, cara. Eu gostei... O Homem de Ferro tinha uma... Não parece real. Não parece real, exatamente. Era exatamente esse ponto. Foi o que eu senti, não parece real, não parece que tá lá, parece bonecão. Que é um 3Dzão, assim. Vai parecer o Shrek do lado. E as outras duas lá com aquela roupa de Black Kamen Rider também, tipo, nossa, uma coisa meio nada a ver. Porque o famoso vem aí. E que foi um pouco da minha frase no começo, né? Que eu falei, que é uma frase que eles falam, acho que pelo menos uma vez, mas no filme, né? Que acho que é o Namor que fala, né? Como não é tão importante, o mais importante é o porquê. Tem uma coisa falada assim. E que é um pouco isso, tipo assim, eu acho que talvez seja uma forma que o Ryan Coogler tentou de colocar no texto do tipo assim, gente, não fica fazendo muita pergunta, o importante é tipo, por que a gente tá fazendo essas coisas? É porque vem, sabe assim? Acho que tem um pouco disso também, sabe? Bom, eu ia falar da trilha sonora, né? Eu tava... Boa! Eu tava tentando identificar os ritmos, né? Porque ultimamente eu tenho estudado, né, os ritmos afro-brasileiros. Na segunda tem o ritmo de Ijexá, da Nigéria, né, e veio pra cá, né, pro Brasil, específico na Bahia, né, então vários artistas brasileiros tem muitas músicas tipo Ijexá, Djavan, Gilberto Gil, o próprio Gal Costa, e eu acho que Ludwig, né, ele fez um excelente trabalho nesse período. Não, perfeito. Como que é o nome? Desculpa, Natan, o nome é Ijexá? Isso aí, Ijexá. Ijexá. Tá. Foi ótimo você ter falado isso, porque realmente na minha lista aqui era uma das coisas que eu tinha colocado aqui nos meus prós, sabe, do filme. A trilha, eu adorei a trilha sonora desse filme, realmente, assim. E tem uma potência, né, impressionante, assim. Tem momentos ali que eles sobem a trilha que é assim de arrepiar mesmo, né. Então, e mesmo nesses momentos mais reflexivos, tipo da Shuri pensando lá no T'Challa e tal, ela traz também, ela é uma música que tem muito de ancestralidade também, né? Muito bonito realmente, né?
público. Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá dicas para você, ouvinte. E dessa vez eu vou começar. Tenho 2 planos detalhes aqui curiosos. O primeiro é o seguinte: essa semana agora que passou, a gente teve uma despedida muito simbólica dos palcos do Milton Nascimento. E a Globoplay colocou dentro do seu catálogo o último show do Milton. O Milton tá com 80 anos, anunciou que ia parar de fazer show, que ia ficar mais em casa, falou que vai continuar escrevendo, vai continuar compondo, vai continuar cantando, fazendo música e tudo mais, mas não quer mais ficar fazendo show, mas diz ele que também nem é uma decisão definitiva, né? Pode ser que ele volte. E aí tem esse show do Milton Nascimento, chama Milton Nascimento, a última sessão de música, que tá no Globoplay, e vocês podem ir lá ver o Milton fazendo um show. Ele fez no Mineirão, em Belo Horizonte, lotado. Cara, que coisa linda, assim, num tempo em que a gente acabou de perder Gal Costa, ver o Milton se despedindo dos palcos, é um momento muito reflexivo, sabe, pra música brasileira, pra gente sentir essa transição, assim. E é muito bonito a gente ver que o Milton conseguiu fazer um show de despedida, conseguiu sentir o abraço do público, né, o carinho do público, e é lindo demais. E eu queria destacar uma das músicas que ele canta nesse show, que é a Coração de Estudante, né? Uma música ícone do Milton, mas vale muito a pena ir lá ver o show, porque tem muita música que a gente não sabe que é do Milton. O Milton é um poeta de mão cheia, assim, um cara que escreveu muita coisa legal, e realmente, assim, espero que ele continue escrevendo, continue produzindo mesmo, porque a gente ter esse privilégio de viver num tempo onde Milton, Gal, Caetano, Chico, enfim, Gil, né, todos esses ainda estão aqui e ainda nos brindam com música. Eu acho que é algo que a gente precisa valorizar demais, sabe? São patrimônios nacionais mesmo. Enfim, fica essa recomendação para vocês irem ver o último show que o Milton fez, por enquanto, né? Vamos ver se ele um dia volta, mas por enquanto é isso. E meu outro plano detalhe é um episódio extra que saiu de um podcast recentemente. É um podcast que chama O Sequestro da Amarelinha. Saiu o episódio extra, que é o episódio 6, agora ele tá dentro do feed do Foro de Teresina, e eles falam um pouco sobre todo o processo, né, de corrupção que existe dentro da CBF, falam da FIFA também e tal, e o título desse episódio 6 é Vai Se Catar, em referência à Copa do Catar. E eu acho importante falar desse episódio, e tô trazendo esse episódio aqui para as pessoas ouvirem, porque eu sou um apaixonado por futebol, consumo futebol, torço pelo meu time, vou em estádio, acompanho o noticiário de futebol, adoro, amo esporte, amo futebol e tal, mas eu não consigo, assim como a gente vê dentro do cinema, né, eu não consigo desvincular a parte técnica, prática ali do esporte, né? E assim, é um horror. Toda essa parte, o que envolve a FIFA, a CBF e tal, é um horror. E eles vão trazer um pouco desses bastidores. Então, só para vocês terem uma ideia, o fato da Copa estar sendo feita no Catar já é por si só um escárnio, assim. Porque estava tudo combinado para que fosse nos Estados Unidos, só que tem muito presidente da FIFA que está sendo condenado, que está sendo investigado pelo FBI. A FIFA quis dar uma banana para os Estados Unidos e falou assim, não, quer saber, a gente vai fazer no Catar. O Catar é um país fechado, é um lugar
extremamente preconceituoso, principalmente com a comunidade LGBTQIA+, né? É um país que as pessoas que se manifestam lá são perseguidas, estupradas. É um país super conservador nesse sentido. Para realizar o evento lá, foi constatado mais de 6 mil mortes para construção de estádio, da infraestrutura que vai ser feito ali, né, para que a Copa do Mundo aconteça. Só que o Qatar maqueia esses números. Eles falam que morreu porque as pessoas morrem, né? Então as pessoas morreram. Aí morreram porque tá muito calor, morreu porque... Só que as pessoas são colocadas em condições de trabalho para construir estádio e tal, que eram precárias, super precárias. E aí as pessoas morreram. Muita gente morreu para que fosse realizada essa Copa do Mundo lá. Inclusive, tem muitos casos lá que aqui no Brasil a gente identificaria as condições de trabalho como condições de trabalho análogas à escravidão. Porque as pessoas iam para lá para trabalhar, se a pessoa era de outro país, o empregador ficava com passaporte, identidade, não sei o que, a pessoa não podia trocar de emprego, não tinha com quem reclamar. Um horror completo. Quando você fica sabendo desse tipo de coisa que envolve a Copa, ela perde um pouco do brilho, né? Mas a gente precisa também entender um pouco disso, porque a Copa do Mundo é um momento de felicidade e tudo mais, mas é um momento também de muita maquiagem, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem tudo isso que está acontecendo, toda essa parte política, toda essa parte de mortes e tal que aconteceu, e o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, agora tem falado assim, viu, gente? Depois vamos só pensar na bola rolando, vamos só pensar no jogo e tal, que é uma frase completamente esdrúxula, né? Porque basicamente ele tá falando, viu? Esquece essa parte política, esquece as coisas que aconteceram, as pessoas que morreram, vamos pensar aqui no jogo e tal. É uma coisa completamente esdrúxula, né? Porque quem aqui iria num evento sabendo que teve pessoas que foram praticamente escravizadas para aquele evento acontecer? Quem queria numa coisa dessa? Então, né, eu acho importante a gente ter consciência do que a gente está consumindo, do que a gente está torcendo e tudo mais. Dito isso, esse episódio do Sequestro da Amarelinha é o episódio número 6, que é o Vai-se Qatar, é um episódio onde eles falam sobre isso e debatem sobre isso. E aí eles vão falar sobre o antes da Copa, o durante a Copa, eles fazem um panorama sobre o que aconteceu dentro da CBF nos últimos anos também. Então é legal para quem quiser ter mais consciência. E aí você decide se você vai continuar torcendo da mesma forma ou não. Enfim, eu acho que isso tudo é muito importante para a gente não ser massa de manobra, né, na mão desses grandes poderosos e tal que a gente vê por aí. Então é isso, são esses meus 2 planos de detalhes, um show, um podcast, tudo para que vocês ganhem mais consciência, né? Ou seja com Milton, seja com um episódio do podcast. E é isso. Henriquinho, vamos pro seu plano de detalhe? Nossa, cara, vamos pra terapia dessa depressão. Tem que ir também. E até triste aqui. Mas sim, tem um plano de detalhe feliz, muito feliz. Ele é quase que um plano de detalhe triplo. Lá no podcast Geração M, que era um podcast que eu tava de host junto com o Xaxim, depois com o Manezeira, no nosso podcast número 47, a gente entrevistou a Elodângelo, que é uma escritora, ilustradora, quadrinista. Ficou, até uma colega, assim, querida nossa, né? Super talentosa. Agora, no final de semana aí do dia 1, 2, 3 e 4 de dezembro, a gente vai voltar a ter a CCXP presencialmente. E ela vai estar lá com 2 lançamentos. O primeiro é a segunda edição da HQ Isolamento. Quando ela participou com a gente em agosto do ano passado, lá no Geração M, ela tava falando do lançamento da Isolamento e agora tá no Catarse aí pra segunda tiragem da revista. E também ela vai lançar um outro quadrinho pela editora HarperCollins, chamado Nos Olhos de Quem Vê. E é muito legal porque ele fala sobre autoaceitação, autoestima, corpo, né? Que nesses dias eu tava ouvindo o podcast Mamilos, que agora estão se chamando de Axilas, porque hoje em dia as axilas das mulheres é que são polêmicas, né? Mudaram o nome? Eu não sabia disso, não. Aham. Então, eu tô muito feliz, eu até falei com a Elo que eu ia divulgar os 2 quadrinhos, né, perguntei, né, o que eu queria divulgar,
Então eu falei que eu ia pra CCXP, ia encontrar ela, dar um abraço. Então, para quem quiser, a gente deixa aí o link do Catarse e o link da Amazon, né? Compra por aqui pelo nosso link do podcast, entra direto pro link da Amazon, ajuda nós, dá pra comprar os 2 quadrinhos dela aí. E quem for na CCXP ainda pega um autógrafo. Boa, muito bom, tá aí, olha aí. Muito bom. Natan, e você, o que você trouxe de bom pra nós aí, de plano detalhe? Olha, eu vou recomendar um documentário que eu ainda não vi, mas eu não vi porque ele estreou hoje na Netflix, que é o documentário do Racionais. Ah, sim. E assim, eu não vi, mas pra mim tudo que é Racionais, eu admito que vai ser uma coisa boa. Parece bem interessante porque ele vai apresentar várias cenas inéditas, né, durante todos os 30 anos de carreira do grupo de rap, né, que, pô, é referência para vários artistas. As letras, né, dos Racionais, né, tinham toda uma preocupação social, né, de denúncia do racismo, da violência policial, falando sobre o preconceito, a discriminação, entre outras coisas. Eu acho bem interessante, assim. Mas estreou no mês, né, da consciência negra, então acho que é uma boa. Outra recomendação é um episódio do podcast Benzina, foi inclusive um dos últimos episódios, né, que é Corpos, modos de usar o funk, que é um podcast, né, que falam de arte, né, filosofia, afrofuturismo, né, que é da Stephanie Borges, né, cultura, e do Orlando Carneiros, que é antropólogo, né? E daí nesse episódio eles falam sobre a construção do funk, né, e como que o funk ele utiliza, né, dos ritmos afro-brasileiros, né, principalmente esse que a gente citou aqui, né, o Ijexá também é o maracatu, né, do Ijexá também, de maracatu, não só o funk, mas o afrobeat também se apropria muito desses ritmos, né, e acho interessante todas as colocações que eles abordam nesse episódio, é bem interessante, é bem legal. Muito bom. Cara, que sensacional. Você é consumidor, então, do Mano a Mano, pô. Eu gosto. Eu não escutei todos os episódios, mas eu escutei já, acho bem legal. Eu adoro a maneira como o Mano Brown, ele conduz as conversas. Eu acho incrível, ou seja, a gente descobriu um entrevistador de mão cheia. Pode crer. Muito bom, muito bom. Dan, vamos fechar então esse plano detalhe? Vamos lá, eu não tenho com muitas opções assim, mas enfim, não tive tanto tempo pra consumir tanta coisa, mas eu vou indicar aqui uma coisa que eu já tinha aventado no último episódio do podcast, que é a 5ª temporada de The Crown, né? Afinal de contas, já que a gente tá falando da nação de Wakanda, que tem reis e rainhas, nada como ver a série de uma rainha que teria tirado todo o vibrânio de Wakanda, se pudesse. Né, mas é muito legal, assim, a série The Crown. Eu gosto muito, eu sei que o Rafa não gostou, né, que começou a ver, não se afeiçoou muito, porque ela é um pouco lenta, ela é um pouco, né, toda assim, você tem que ter aquele interesse em entender como foram os processos das coisas, mas eu gosto muito porque além de ser interessante a maneira, a forma que eu gosto, né, da dramatização dos atores, eu acho interessante que ela é sempre muito crítica, né, vai muito em algumas feridas da monarquia em geral, né, assim, monarquia em geral, a monarquia é uma coisa meio, né, assim, mas assim, é aquilo, eu sou contra a monarquia, mas sou um fã de The Crown. Apesar de tudo. Porque é isso, a série tá muito boa, eu gosto da 5ª temporada, já vi gente falando mal, porque a 5ª temporada não é igual. Eu gosto, achei muito legal, terminei de assistir, achei muito interessante como ela vai chegando mais perto do nosso tempo, né? Daí eu lembro, eu era criança, né, quando a Lady Di morreu e tudo mais, e eu achei que até a série ia mostrar isso, mas não, só que a boa notícia é que vai ter a 6ª temporada, né? A última temporada, na verdade, vai ser a 6ª, e não essa 5ª temporada. Então acho que a gente deve ver mais pra frente aí o relacionamento, né, da Lady Di com o Al-Fayed e tudo mais, que começa, né, aqui, né, dá mostra levemente como que vai ser isso na 5ª temporada, mas acho que vai ter na 6ª. Mas de qualquer forma, a 5ª temporada eu gostei bastante e fica a dica aí pras pessoas, né, lá da Netflix, né, facinho de achar e tal, de assistir, e é uma série que eu gosto bastante, então fica indicado pra todos.
isso, gente. Chegamos aqui no final desse podcast Cinemação 486. Batemos esse papo sensacional aqui sobre Wakanda Forever, ou Wakanda pra sempre, ou Pantera Negra 2, ou Pantera Negra Wakanda Forever, enfim. As variações desse muitos nomes. Queria agradecer aqui a presença do Natan. Natan, muito obrigado por você ter vindo, por ter doado o seu tempo aqui pra gente, pra discutir esse filme. Foi muito bom. E queria também que você deixasse aí redes sociais, site, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu tô gravando podcast. Espero convidados mais vezes, gostei pra caramba de conversar com vocês. Pra quem quiser me acompanhar, tem meus textos no canal Claquete, né? E também pode me seguir no Instagram, que é Natan Marquins. Lá eu deposito alguns textos, também tem coisas sobre música, que eu gosto bastante. No canal Claquete eu posto minhas críticas, mas eu também tenho um perfil no Medium, né? Eu posto textos, só que com uma roupagem mais ensaística, né? Eu vou filosofando, assim, sobre os filmes e tal. Então, são esses 3 canais que podem me acompanhar. Valeu, muito bom, muito bom. Dá uma prensa no Pedro lá, fala assim, Pedro, quando que a gente vai lançar aqui podcast do canal Claquete? Verdade. Dá uma prensa lá, pô, pra soltar logo esses episódios. Valeu, Natan. Obrigado, Henriquinho, também por mais uma participação, 2 em seguidas aqui. Se tiver a terceira, é música no Fantástico, hein? Se a terceira é só chamar. Só chamar. Deixa aí suas redes sociais também, Henriquinho. Maravilha. Bom, quem quiser, basicamente eu tenho o Instagram pessoal, que é o @HenriqueRisato. E tem as redes sociais do Geração M Podcast. Acho que dá pra... se você procurar, mesmo não estando saindo os episódios novos, mas se você procurar em qualquer agregador, Geração M, você encontra o nosso podcast aí. Teve 3 temporadas, tem bastante coisa pra ouvir. Os temas são bem ecléticos, assim. Tem tema de música, de quadrinhos, de livros. Pra quem curte o Cinemação, com certeza vai gostar de ouvir o Geração M também. Boa, show de bola, demais. Obrigado, Henriquinho, também. Dan, obrigado, mais um episódio gravado. E é isso, né, Dan? Agora é mais herói? Temos mais herói pela frente, Dan? Pois é, não sei se de heróis e super-heróis, mas vamos ter mais filmes e mais temas importantes até o final do ano. Então tem aí mais uns podcastzinhos até a gente entrar nas nossas merecidas férias, né? Mas é isso, fiquem de olho e até semana que vem. É isso. O podcast Cinemação 486 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.